Seja bem-vindo você que está aí chegando. Esse é o Entre Fatos ao vivo, aqui pelo Instagram do Diário de Curitiba e também pela Pinhais Mania, www.pinhaismania.com.br. Vai compartilhando aí que hoje falaremos sobre os principais fatos da política por aqui. Vou convidar de novo o Diogo Tavares, que é meu companheiro de live, para ele adentrar a esta live. Enquanto isso, eu vou compartilhando aqui com o pessoal que está chegando. Estamos aguardando o Diogo. Voltei. Ah, agora E agora? sim. Agora eu te vejo, agora eu te vejo. Dei um restart aqui na programação. Um pequeno problema de conexão aí, né? Para quem não conhece, eu sou Ricardo Alcântara, editor de política aqui do Diário de Curitiba, e esse é Diogo Tavares, colunista aqui do Diário de Curitiba, colunista do Nuances, esse cara que faz um trabalho fantástico no mundo da ciência política. Seja bem-vindo, uma boa noite, Diogo. Boa noite, Ricardo. Sexta-feira de uma semana mais curta, né? Tivemos feriado no meio de semana, mas não deixamos de ter fatos políticos no Brasil e no mundo. Eu vou compartilhando aqui com meus contatinhos enquanto isso. Neguinho Dias, meu cunhado, aqui ó, ao vivo também acompanhando a gente. Vão compartilhando por aí com seus conhecidos. A Serlene Araújo, que é editora também do Diário de Curitiba. Geissa, colunista e esposa aqui do nosso queridíssimo Diogo Tavares. O pessoal tá chegando, vão compartilhando aí com os conhecidos que a gente tá aqui no Entre Fatos ao vivo para todo o planeta Terra de, nessa sexta-feira, que a internet não tem Para todas as fronteiras, né? pontas dessa terra plana, Todas as pontas se dessa for terra plana. possível. Eu trabalhava numa rádio, aí eu sempre falava ao vivo para toda a cidade, ao vivo para toda a região. Agora a internet não tem fronteiras, né? Agora é todos os cantos da terra plana a gente tá aí. Da terra plana e da não plana, para todos os gostos. Exatamente. Vou compartilhar aqui com o pessoal, Diogo. Eu queria começar ouvindo de você que a gente teve essa semana o pronunciamento do nosso queridíssimo presidente, né? O Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro que agora há pouco saiu no Jornal Nacional, já saiu no Metrópolis, a confirmação do tal do gabinete paralelo que auxiliava ele, dando dicas de como lidar com a pandemia. Entre as dicas, estava falando para tomar cuidado com a vacina. Então, vamos começar já dando uma pincelada nisso, aí daqui a pouco a gente já toca para os outros assuntos. Isso compromete o Bolsonaro de alguma forma, ô Diogo? Pois é, Ricardo. Essa semana nós tivemos mais um pronunciamento do presidente, salvo engano, eu vou confirmar melhor essa minha informação, mas salvo engano ele já é o presidente nessa nova era, desde a República de 1988, que mais fez pronunciamentos à nação na televisão. Para alguns isso pode parecer bom, mas eu acredito que no geral isso transparece um pouco de desespero, tá? Muitos especialistas dizem que quando o governo é bom, quando tudo está correndo bem, as coisas vão correndo de uma maneira tão automática que não precisa, muitas vezes, o presidente vir a fazer pronunciamentos para a nação. Então, tem, claro, avaliações dos dois aspectos. Tem aqueles que acreditam que isso é bom e tem aqueles que acreditam que isso é um sinal de desespero do presidente da República, né? E entre os fatos, entre as questões que ele abordou ali no depoimento, foi bastante interessante, porque ele comemorou, né, que o Brasil é um dos países que mais vacina no mundo, mas mais uma vez aqui é um fato interessante de como a fake news ela não é só uma notícia falsa por completo. Ela é uma notícia que pode ser também distorcida e pode trazer um pouco de falta de honestidade intelectual, digamos assim. Porque o Brasil, de fato, é um dos países que mais vacina em números absolutos, porque nós somos uma grande nação. Temos uma população muito grande se comparada a outros países. Mas, a efeito de comparação em nível global, né, nós temos países com uma população muito grande, outros países com populações menores e tudo mais, que inclusive afeta na distribuição. Então, esse fato, né, da população em alguns países ser maior e outros ser menores. Então,
o modo de se avaliar, de se comparar países, seria mais, digamos assim, honesto se comparar no sentido da proporção de vacinas aplicadas e não o número absoluto. Porque se a gente avaliar em número absoluto, é claro, o Brasil, população de 200 milhões de habitantes, vai estar à frente de vários outros países com população bem menor. Então, inclusive, vai ter países que nem tem 200 milhões de pessoas para vacinar para comparar com o Brasil. Então, não tem como a gente comparar com números absolutos. Aí, se eu pego o Uruguai tem 3 milhões de habitantes. Como é que eu vou comparar em números absolutos Brasil e Uruguai se o Brasil só precisa vacinar, se o Uruguai só precisa vacinar 3 milhões de pessoas? Então, é claro que o Brasil vai vacinar muito mais pessoas que o Uruguai. Mas daí ele também falou que o governo dele, ele falou o nosso governo, não obrigou ninguém a ficar em casa. Mais uma vez ele confunde a população, mais uma vez ele joga eleitoralmente aqui dentro, mas ele mostra ao mundo quanto ele é negacionista, já que o lockdown, as medidas de distanciamento, são recomendações mundiais, internacionais, principalmente uma recomendação muito importante que a OMS, uma questão muito importante que a OMS recomenda, e mais uma vez ele mostra que nesse sentido ele é um negacionista em relação às recomendações internacionais. Aí ele se vangloriou de algumas coisas que ele acha positivo para o governo dele, né, Ricardo? Ele falou sobre as privatizações, né, o processo de privatizações que o Brasil está passando. Ele falou da regulamentação da PEC do gás, o marco regulatório do saneamento, enfim, coisas que não impactam ao longo prazo, mas não impactam hoje diretamente na vida da população. E as privatizações, de fato, não interessam a todos e também é um momento muito discutível para se fazer privatização a toca de caixa, principalmente no momento em que o país passa. Nós estamos passando por uma pandemia, enfim, é indiscutível, mas a gente tem que já falar aqui que nós estamos a ponto de viver a maior crise hídrica da história do país. Que isso afeta principalmente a questão do nosso sistema energético, já que a nossa matriz energética é a água, são as hidroelétricas, né? Então imagine que a Eletrobras, que é uma das empresas que está ali na fila das privatizações, né, já foi aprovada a sua privatização na Câmara, agora a discussão está no Senado, é uma privatização duvidosa nesse momento. Será que o setor privado vai dar conta dessa crise que está por vir? Será que o setor privado é de fato o setor que pode garantir investimentos de longo prazo ou ser um investidor paciente? Ou a gente vai sofrer, a população vai sofrer nesse momento, né, de crise no setor energético, pagando altas tarifas de energia, altas tarifas de luz? Então, é claro, o Bolsonaro ele fala assim algumas coisas que são tanto quanto para ele, na cabeça dele, são benéficas, né? Mas são questões que deveriam estar sendo discutidas de uma maneira muito mais profunda nesse momento. Ele falou, por exemplo, de uma recuperação econômica que ele e o Guedes anunciam a cada semestre, mas nunca chega. Falou que a nossa moeda está se fortalecendo, eu não sei de onde ele está vendo isso. Já foram feitos estudos comparando que a maioria das moedas do mundo se valorizaram em relação ao dólar. Por conta, inclusive, da pandemia, o dólar se desvalorizou, enfraqueceu, mas a nossa moeda se desvalorizou em relação ao dólar. Então é incrível que, principalmente aqui na América Latina, várias moedas se valorizaram em relação ao dólar e a nossa se valorizou. Aonde, no mundo do Jair Bolsonaro apenas, mas aonde a nossa moeda tem se valorizado, né? A gente vê, quem tem que ir no mercado todo dia, lidar com a inflação, principalmente nos alimentos, né, Ricardo? Então, assim, o que eu tenho a dizer é que eu queria viver nesse mundo que o Jair Bolsonaro falou em algum momento ali no seu discurso, mas esse mundo ele não existe. Quando a gente fala de fatos, a gente está aqui no programa que fala entre fatos, esse mundo ele não existe. E a gente não pode esquecer que as suas declarações, o seu depoimento foi marcado ali pelos panelaços, né, em todas as regiões do país. Tivemos registros de panelaço durante o discurso do Jair Bolsonaro. Eu confesso que na hora eu nem consegui ouvir, Ricardo. Na hora, no ao vivo, eu tive que buscar depois na internet, porque os panelaços estavam tão intensos aqui na minha região, que eu não consegui ouvir o discurso do excelentíssimo presidente Jair Bolsonaro ao vivo, na TV, em rede nacional. Tive que buscar depois na internet. Você mencionou aí que existe o risco da crise hídrica, né? E a gente fica pessimista, porque o governo Bolsonaro mostra-se incompetente com crises, e
o detalhe, o que dá para a gente ver aí é pela crise da pandemia, né? Total É, desgoverno dessa crise, infelizmente. A gente fica batendo essa tecla, o pessoal às vezes reclama, mas são fatos. A gente está aqui entre é. fatos. A Aqui gente a gente falou está aqui no comentando. comentário sobre o apagão de 2002, né, que foi justamente nos momentos das reformas, das privatizações implementadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso. E é bacana destacar esse comentário, Ricardo, porque, assim, no momento que o mundo, depois dos anos 80, ali, principalmente no chamado consenso de Washington, viveu um processo de privatizações do setor público, principalmente, que incluiu também o setor energético, né? E vamos fazer a conta aqui, do final dos anos 80 até hoje, já se passou 30 anos. A maioria desses contratos de privatizações durava ali entre 25 e 30 anos. Os países acabaram fazendo um teste, digamos assim, se essas privatizações dariam certo. A Inglaterra, por exemplo, privatizou seu setor de ferrovias, que é muito importante para o país. Eles foram aos poucos mudando também a sua matriz energética, que era o carvão, e apostando na iniciativa privada nesses setores, privatizaram a questão da água, e muitos desses países hoje vêm revertendo essas privatizações, inclusive as privatizações no ensino superior. A Alemanha hoje não tem mais nenhuma grande universidade de ensino superior que é privada. Ela reverteu esse processo de privatização. A privatização do setor que cuida da água, né, do saneamento básico, os países da Europa estão revertendo essa privatização do setor. O setor energético também, eles perceberam que o setor energético é muito importante, principalmente porque esses países ficaram refém da Rússia, que detém ali do gás que abastece grande parte da Europa. A Alemanha hoje, por exemplo, está apostando em energias renováveis, energia solar, para tentar substituir essa dependência que eles têm do gás russo. E tudo isso está sendo feito com investimentos estatais, públicos e estatais. Então, o Bolsonaro tenta confundir a população, por exemplo, de que tudo que é público é, digamos assim, a casa da corrupção. A gente tem que lembrar que as empresas privadas também são bastante corruptas na sua condução. Então, a corrupção não é da política, a corrupção é uma questão da condição humana. A gente falou aqui na semana passada sobre os médicos que vêm se corrompendo agora na pandemia, emitindo atestados falsos e tudo mais. O que a gente tem que fazer é construir instituições e maneiras de punir e também construir instituições que sejam não só eficientes no quesito financeiro, mas de oferecer bem-estar para a população. Que tudo bem que um ano ou outro essas empresas não deem lucro, mas elas consigam segurar, por exemplo, os preços para a população, né? Os preços da água, da luz, enfim, essas contas que para o cidadão são muito importantes. Afinal, aquele que recebe o salário mínimo, ele sempre, né, Ricardo, faz a sua continha ali do que ele vai ter que pagar de conta, alimento, telecomunicação, água, luz. Então, tudo isso vai para o bolso do cidadão e as empresas públicas muitas vezes têm que servir para segurar esses preços, não só para gerar lucro, como ele se vangloria ali, dar lucro. Enfim, e o É, mundo vem revertendo esse processo de privatizações para ter autonomia sobre as suas matrizes energéticas, não privatizando. E a gente está 30 anos atrasado, eu sempre brinco, o Brasil às vezes está na vanguarda do atraso. Está 30 anos atrasado num processo que os países mais avançados, as democracias mais avançadas estão revertendo. exatamente. Vou mandando um abraço aqui pro Anderson Miotti, jornalista lá de Pérola do Oeste, no Campos Gerais? É nos Campos Gerais, Anderson? Manda aí que eu sou meio perdido nas localizações regionais aqui do Paraná. Tem também Pelo por do aqui Oeste, eu acho que é lá Robinho. no Oeste, não? É no Oeste? Eu vou por Sudoeste ou você, Oeste? hein? Que você conhece muito mais que eu. Robinho também Puxa. está por aqui. Gilson de Jesus. Fernando De Carli. É um advogado, um grande amigo. Um forte abraço. Também Emerson Correia. Mayra Mai Almeida, Leni Tavares, um monte de gente por aqui. Também estamos ao vivo pela Pinhais Mania, do nosso amigo Alexandre Nassa. Ó, mais uma boa noite aqui também da Ana Paula. Oi, Ana Paula, um abraço. Manda um abraço aí pro Gabriel Marcondes. Vocês ainda estão no friozinho de São Paulo aí, né? Aqui também tá um pouco Eu ia falar frio. nada, mas eles estão em Curitiba, pelo que eu fiquei sabendo, hein, Ricardo? Já estão em Curitiba. Estão curtindo o friozinho com a gente aqui. Já estão curtindo o friozão.
que aqui vai começar pior ainda, né? Ó, Diogo, um levantamento aqui do Diário de Curitiba é que o Brasil está na 48ª posição no ranking de vacinação das pessoas imunizadas, né, que receberam as duas doses. Então, o Bolsonaro tentou surfar nessa onda, ele tentou surfar na onda também do aumento do PIB, né, de 1,2% no primeiro trimestre, que é um aumento surpreendente, e a previsão de que a economia vai crescer 4%, mas em contramão, lá na ponta, na pessoa que está sentada aí na cadeira, que está assistindo a gente aí pelo Instagram, ou que está ouvindo a gente pela Pinhais Mania, aqui uma matéria do Diário de Curitiba, que é os preços de alimento que tem variação de até 202%, de acordo com o Clique Economia da Prefeitura de Curitiba. Então, é uma melhora de números que acaba não chegando à pessoa mais necessitada, a pessoa que está passando aperto nessa pandemia, né, Diogo? Porque não é um fato, né, Ricardo? A gente está mostrando aqui o que é um jornalismo independente, o que é um jornalismo que vai atrás dos fatos, dos dados, dos números reais. E depois, o discurso do Jair Bolsonaro é pura ideologia, ele joga para o seu eleitorado, ele mantém-se negacionista para o cenário internacional. A gente mostra aqui é um exemplo da importância de um jornalismo independente, um jornalismo que não é ligado a governos, um jornalismo que busca sempre esclarecer para a população, porque a população escuta do político um discurso, mas no seu dia a dia ele não sente esse mundo que o político está discursando, né, Ricardo? Então é muito interessante a gente sempre se ater aos fatos. E claro, o povo não é bobo, o povo não se ilude com discursos tão simplórios assim. É político, são alguns ditos intelectuais que acreditam que o povo é bobo, mas de fato o povo não é bobo, não. Agora são 8h27. O nosso segundo tema é o grande tema aqui do povo brasileiro que gosta de uma sigla, né? É BBB, é CPI, altas siglas que o povo brasileiro gosta, nós somos gamados em sigla. E agora, no momento, é a CPI da Covid. E essa semana, semana curtinha, teve dois depoimentos distoantes, né? Um foi a da oncologista Nishi Yamaguchi, que se enrolou, negou a existência do Ministério Paralelo, que hoje foi mostrado que existe mesmo, e defendeu cloroquina, ela defendeu o tratamento precoce, teve um problema ali com Otto Alencar, da Bahia, que até deu treta entre famosos, e um dia depois veio a infectologista Luana Araújo, que respondeu questões com clareza e firmeza, defendendo a ciência. Que mulher, hein, Diogo? Duas pessoas completamente diferentes, uma negacionista e uma com a ciência ali mostrando, e dá uma tristeza a gente ver que o governo não aproveitou a infectologista, né, Diogo? Pois é, Ricardo. Olha que interessante. Eu vou me abster de falar da treta artística que gerou o depoimento da Nishi Yamaguchi, que foi o vídeo da Juliana Paz com mais de 7 milhões de visualizações. Vou me abster dessa parte e vou comentar mais a CPI, que eu acho que foi uma semana. Sorte do governo que foi uma semana curta, porque foi uma semana trágica para o governo, né, Ricardo? E teve a Nishi Yamaguchi, que se enrolou toda. Foi muito interessante que você já citou. Você já adiantou praticamente todo o discurso dela, o depoimento dela. E foi muito interessante a parte que o Otto Alencar, o senador do PSD da Bahia, pergunta para ela a diferença entre o vírus e um protozoário. E ela se embanana toda e ele acaba falando, olha, você não é infectologista em lugar nenhum. Você não deveria estar falando sobre isso, você é um perigo para a nação, uma pessoa como você está falando sobre isso. Inclusive, em nenhum momento, o presidente da comissão parou o depoimento dela e falou assim, olha, você com essa fala tão calma aqui, falando sobre o tratamento precoce, vamos parar. Deixa eu só esclarecer para a população que não existe tratamento precoce, que a senhora, nessa fala de médico, essa fala calma aqui, o pessoal vai acabar acreditando, continuar discutindo esse negócio que não existe, né? Enfim, uma médica negacionista. Tem uma matéria bem interessante da agência Lupa, na Folha de São Paulo, que verifica informações de pessoas públicas, né, declarações de pessoas públicas, e verificou muita mentira no discurso dela. Ela teria mentido sobre os encontros privados com o presidente Jair Bolsonaro, sobre informações da OMS. Em algum momento ela falou, inclusive, que a OMS nunca recomendou lockdown para as nações. Mentiu sobre índices de mortalidade de estados brasileiros, de índices de mortalidade
no mundo, enfim, foi um desastre e ela não estava preparada também para o depoimento dela, né, Ricardo? Ficou bastante nítido. E pegou mal, porque a questão do gabinete paralelo ali, que o pessoal está negando, 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 a questão da bula também, que eu veio se negando, ela falou um momento, olha, essa questão da bula existiu, inclusive eu falei para o pessoal que pegaria muito mal para o presidente mudar a bula do medicamento via decreto. Então ela acabou desmentindo, inclusive, outros depoimentos anteriores, acabou falando sobre o gabinete paralelo que, segundo ela, não existia, e hoje saiu o vídeo no Metrópole, eu vi no Metrópole agora à tarde, com certeza já deve ter se espalhado aí pelos outros meios de comunicação, pelas outras mídias, né? Enfim, pegou bastante mal para o governo, e depois veio um depoimento da Anice, na quarta-feira, a Luana Araújo. Foi bastante comentada por falar principalmente que essa discussão de tratamento precoce ela é totalmente delirante e improdutiva, como disse ela, né? E uma coisa que se destacou no final, ali, antes de você passar a bola para mim, ela falou uma coisa muito interessante, Ricardo, que é esse clima político que se observa hoje no governo, essa polarização, essa ideologização das coisas de uma maneira tão forte dentro do governo Bolsonaro, que acaba afastando talentos, acaba afastando pessoas técnicas do governo. Isso tem dificultado esse enfrentamento da crise da Covid. Então, esse também foi um momento bastante interessante em que ela fala que essa polarização, ideologização dos debates tem afastado os intelectuais, afastado as pessoas que realmente sabem o que estão fazendo em relação às pandemias, à questão do vírus, desse gerenciamento de crise, né, no Brasil. Infelizmente, tem sim. Ela chegou até a comentar no depoimento dela, ela comparou o tratamento precoce como, como pular da borda da Terra plana. Ela fez Foi por várias isso que eu já comecei aqui comparações. sarcasticamente falando que nós estávamos falando para o mundo todo, inclusive para todas as pontas da Terra plana, porque esse foi um outro momento interessante. Que ela quis dizer, olha, não existe na ciência esse debate. Assim como não tem como é esdrúxulo falar em Terra plana quando a gente já avançou tanto na astrofísica, enfim, em pesquisas que tem milênios de avanços, o pessoal quer retroceder não sei quantos mil anos em história, em pesquisa, em teorias, em fatos, quando fala de terra plana, e querem colocar no debate público um debate totalmente esdrúxulo que também não tem comprovação científica, que é o tratamento precoce. Né, cara? Infelizmente, a gente vai ter que lidar muito com isso ainda. Diogo, essa semana tivemos um depoimento, assim, uma denúncia que chocou muita gente, né? Que é, saindo já da seara da CPI, a Manuela Dávila, a ex-deputada Manuela Dávila, a ex-candidata na chapa presidenciável com Haddad, né, a presidente, ela foi ex-candidata à prefeitura lá de Porto Alegre, foi para o segundo turno, super conhecida. Ela denunciou que houve ameaças de estupro, pasmem, contra sua filha que tem 5 anos, apenas 5 anos. A história é muito complicada. Eu vou dar uma resumida aqui que ela falou que as ameaças chegaram para a filha dela e chegaram novas ameaças de morte também para ela, que ela vem sofrendo ameaças constantemente de morte. E foi depois que o pai de uma criança que frequenta a mesma escola da filha dela tirou uma foto da menina e divulgou em grupos que distribuem mensagens de ódio nas redes sociais. Tá ficando complicada cada vez mais as coisas, né, Diogo? Cara, você imagina o que pode ser nas eleições do ano que vem, se a gente não regulamentar bem essas questões, tanto das fake news ou quanto do discurso de ódio, porque nós estamos se aproximando de uma eleição que pode ser bastante polarizada, pode ser até pior do que as últimas eleições, e a gente não vê nenhuma ação, digamos assim, séria ou severa ou que esteja construindo uma solução por parte dos órgãos
de justiça eleitoral para a gente combater. Digamos assim, tem algumas ações, mas que elas não vêm tendo sucesso, né, Ricardo? E parece que a violência política vai ser uma marca dessa eleição de 2022, talvez uma eleição tão violenta como a gente nunca viu no Brasil. Em alguns países da América Latina já convivem com a violência política alguns pleitos eleitorais. Não só, Ricardo, por essa questão de esquerda versus direita, mas pelo predomínio de milícias, pelo predomínio de máfias que acabam se envolvendo com a política. Então, a América Latina, de algumas décadas para cá, alguns países já vêm experimentando essa violência política e a gente parece que estamos caminhando para isso, infelizmente, para viver isso em 2022, numa violência política bastante baseada em questões ideológicas, né? E patrocinada pelo grupo no poder. E eu não acredito que ele está institucionalizada, não é um partido, não é nada. É um movimento. Jair Bolsonaro representa um movimento que saiu do armário, era uma direita envergonhada, a gente conhece, tem movimento do Brasil que a gente, nós analistas chamamos de direita envergonhada, que é muito mais essa questão que antigamente quem se dizia de direita parecia que herdava as opiniões da ditadura militar, e aos poucos isso foi se descolando. É importante ter uma direita política nos países, não estou querendo dizer isso aqui, mas a nossa direita não é uma direita civilizada, digamos assim. Essa extrema direita que o Bolsonaro representa, infelizmente chegou ao poder, ela não tem nada de civilizado e patrocina o ódio, né, o discurso de ódio na política. Então esperemos que não, mas eu acredito que tudo vem se encaminhando para um cenário de bastante violência eleitoral nas eleições de 2022. Vamos ver o que vai dar nisso, né? E é lamentável que uma criança seja envolvida num assunto como esse que você acabou de relatar aqui da Manuela Dávila, né, Ricardo? Uma coisa é a Manuela Dávila enquanto política, outra coisa é a Manuela Dávila na sua vida privada, seu casamento, seus filhos, enfim, não tem nada a ver com o dia a dia político da Manuela Dávila. As pessoas têm que deixar de confundir o público com o privado e não... claro, isso é intimidação, por isso que é violento. Isso é intimidação, tentar que ela, na esfera pública, deixe de tentar mudar as coisas pela via do discurso, apelando para a violência. Então, os caras saem da via da disputa do adversário político e tentam apelar para o discurso de ódio, que não tem nada a ver com a democracia. A democracia é a gente enterrar a violência e passar a resolver as coisas na base da discussão, na ampla discussão, no discurso, na oratória, na retórica, e assim vai, não com violência política. No debate de ideias, né? É triste ver No isso debate de mesmo. ideias, isso mesmo. Como você disse, na democracia existe a direita, existe a esquerda, existe o progressista, existe o conservador, e isso é bom. No momento que que algum grupo quer exterminar o outro, isso não é bom para ninguém. E Exatamente. todo mundo tem que. Exatamente. Tem uma declaração do Rodrigo Maia, quando eles estão fundando Democratas, né, refundando o PFL com o nome de Democratas. Ele foi chamado no Roda Viva para explicar qual era esse movimento. E ele fala um pouco dessa ideia de direita envergonhada. Ele fala assim, olha, no Brasil a gente tem esse fenômeno da direita envergonhada e a refundação do PFL também é uma ideia de refundar a direita no Brasil para uma direita mais civilizada, uma direita descolada das ideias da ditadura militar, uma direita que já aceita a ideia de Estado de bem-estar social europeu, por exemplo, fundado pelos partidos sociais-democratas, mas aceitos pela direita europeia. Então ele está falando muito do que deveria ser uma direita no Brasil, uma direita civilizada, dentro do debate de ideias. Rodrigo Maia é um ator político muito importante nessa virada da direita envergonhada para uma tentativa de criação de uma direita mais civilizada. Mas esse movimento que desembocou na eleição do Jair Bolsonaro não tem nada a ver com essa direita civilizada, uma extrema-direita que se alimenta, se abastece do discurso de ódio, Ricardo. Exatamente. Vou falando aqui com o E pessoal que está ataca por aqui, adversários ó. políticos, né? Exatamente. Isso não é benéfico para ninguém. E outro grupo de pessoas aqui que debatem sobre política e sobre tudo isso que a gente está falando é o pessoal do Política e Elas, que está aqui a Sirlene, está falando segunda-feira tem Política e Elas, e falando sobre impeachment, vão analisar qual seria o impacto de Mourão assumir. Olha que interessante. Você que gosta de política, você que quer estar bem informado,
o grupo das meninas que fazem o Política e Elas, que tem a Camila Gonda, que é a braba, como diz a Sirlene Araújo, a braba com B mesmo. Tem a sensatíssima Geissa, que estavam falando Geissa Arruda, hein, Diogo? A Geissa Franco, capitaneada ali pela Sirlene Araújo, toda segunda, às 6 horas, Política e Elas. A Ana Paula está falando que o Gabriel diz que tratamento precoce é a loira do banheiro do nosso tempo. A loira do banheiro também é do seu tempo, Diogo? Meu tempo de escola. Exatamente. Então tá feita a analogia do Gabriel Maria Marcondes. Sangrenta, loira do banheiro. E aqui no Paraná existem outro tipo de lendas urbanas também, né? Eu desconheço algumas, qualquer dia você me conta, aí eu já coloco as outras lendas aqui. Por enquanto, vamos deixando para lá. Vasques Ferreira. Hoje nossa direita hoje é patética e suja. Fica aí o, o que o protesto de Vasques Ferreira, que é um rapaz, pelo jeito, não dá para ver muito bem. A Serlene está falando, não zoem. Geissa Franco, exatamente, Geissa Franco, não é Geissa Ruda. Não confundam as pessoas. O pessoal que está acompanhando aí na Pinhais Mania, sejam convidados também a acompanhar o programa das meninas Política e Elas. E você que está acompanhando a gente aqui no Instagram, aí na sua tela está aparecendo o Apoie o Jornalismo Independente. Caso você sinta no seu coração a vontade de apoiar esse trabalho aqui do Diário de Curitiba e todos os colunistas, todos os jornalistas que estão envolvidos, a gente não tem nenhuma parceria política nem parceria com nenhum tipo de empresa. Nós somos completamente independentes e dependemos do apoio de você. Então, ajude se você puder, porque a gente sabe que está complicado para todo mundo, né? A agência aqui respondendo, irmão do Diogo é o Vasquez Ferreira. Ah, o seu irmão, Diogo. Seu Meu irmão, irmão dá para mais você novo. reivindicar aqui, ó. É meu irmão que está falando que a direita é suja. Dá para você ter dado a reivindicada aqui, ó. Que a sua família está falando que a direita é O pessoal suja. ia me acusar de ideologização aqui, né? Então eu fiquei neutro. O neutro É não seu existe. irmão. É seu irmão, não é você. Então você tem outro tipo de ideia. Ou não, também. Tanto faz. É outra coisa. Vai saber, vai saber. Vai saber. Falando em ideologização, trava-línguas para mim. Ó. Eu estou com pouca água aqui em volta e já trava-língua. Renato Freitas, que é um vereador aqui de Curitiba, para quem não conhece, ele é um vereador bem polêmico do Partido dos Trabalhadores, o- é um dos vereadores negros da Câmara, né, de vereadores aqui de Curitiba. Hoje ele foi preso por, abre aspas, perturbação do sossego, e ele acusou os PMs de racismo. É bem, é uma coisa bem triste se for confirmado, porque a gente está vivendo casos de racismo da PM mais constantemente agora, né? Sempre teve casos de racismo. A PM, que muitos policiais são policiais honestíssimos, trabalhadores, é uma instituição que tem um valor enorme para a nossa sociedade, mas sempre tem alguns casos que mancham a instituição, ô Diogo. Se esse caso for confirmado, o que a gente precisa fazer? O que a sociedade precisa fazer para esses casos de racismo acabarem? Olha, cara, eu não averiguei ainda o caso do Renato em específico, né, a fundo, mas a questão de que o número de denúncias, digamos assim, né, envolvendo a polícia, de casos de racismo, a gente teve na semana passada o rapaz lá no estado de Goiás, se eu não me engano, né? Foram dois casos no É, estado de Goiás. O rapaz que o policial, um comandante da polícia, pediu para ele retirar uma faixa do seu carro, é e um depois tenente. teve o rapaz que estava gravando ele andando de bicicleta no parque e o policial fez uma abordagem extremamente necessária, assim, com o uso desproporcional da força, digamos assim. Olha, eu acho que
a polícia, digamos assim, a polícia militar tem que passar por uma reforma nas suas ideias, nas suas instituições. Eu não sei, cara, é muito complicado, porque eu tenho um colega que é comandante da Polícia Militar e ele fala o que mais se tem na formação do policial é horas de direitos humanos. Lá no Guatupê, o pessoal vai para lá, eles não aprendem só táticas militares, eles têm aula de direitos humanos. Mas a formação, se eu não me engano, dura alguns meses, e todo o processo até ele se formar não chega a 2 anos, até a pessoa ser efetivada na polícia, né? Tem que pesar isso melhor. Mas, digamos assim, a educação formal do policial não consegue superar essa educação informal de anos da polícia militar, que acaba, digamos assim, poluindo até os novos agentes. Né? Que parece uma educação fascista, orientada para o combate, não para o cuidado, orientado para entender a população ou determinadas classes e raças como inimigas e não como aquele agente que está ali para proteger. Então tem um problema muito profundo, institucional na polícia, que deve ser superado, Ricardo, eu acredito, com o reforço da educação formal desses policiais. E eu acho que esse reforço da educação formal dos policiais vai passando por uma paulatina desmilitarização das ideias da polícia. Porque o Brasil figura ainda como poucos países no mundo a qual a polícia militar está envolvida com questões urbanas. Né? Tem polícia militar em outros países do mundo, na Europa, na própria aqui na América do Sul, América Latina, mas poucas delas têm envolvimento com questões urbanas, nas capitais, nas grandes cidades. Elas estão nos meios rurais. Até mesmo a Colômbia está discutindo essa questão da polícia militar, que ficou designada para o cuidado no meio rural, mas ela vem reprimindo as populações originárias, reprimindo as populações indígenas. Então está se discutindo também a desmilitarização mais ampla da polícia colombiana, por exemplo. Enfim, é um debate bastante amplo, que eu acho que não é tão simples assim para a gente tratar em poucos minutos aqui, cara. Mas que deve fazer parte da agenda daqui a uns anos, da agenda política do Brasil, se a gente quer repensar aí nossa sociedade para frente, uma sociedade mais pacífica, uma sociedade mais tolerante, né? Vai passar pela reforma das polícias. Um ponto que chamou a atenção, foi filmada a ação, grande parte da ação, e ao final da filmagem, compartilhada pelo vereador, ele questiona um policial militar que participava ali da ação, perguntando qual infração teria cometido, né? E o policial falou, não sei. Abre aspas aqui, não sei. Continuando, ele diz, nossa equipe veio aqui para dar apoio para vocês. E você que é vereador, né? Só fica na moral. Fecha aspas. Esse caso está no diariodecuritiba.com. Você pode acompanhar por lá, você que está assistindo aí a gente, você que está aí na Pinhais Mania, você pode acompanhar que a PM do Paraná se manifestou em nota, tá tudo na íntegra, é só você digitar diariodecuritiba.com e acompanhar todas as informações sobre esse caso, ok? Diogo, eleições no México. O que a gente pode esperar das eleições no México? E o que isso influencia no Brasil? Que o Brasil também tem relações econômicas com o México, compra muito carro de lá, muito Ford, Fusion vem de lá. O que a gente pode esperar dessa eleição no México? Eu até pedi para você, para a gente colocar na pauta aqui, porque é uma eleição bastante interessante. Alguns dizem que, inclusive, é a maior eleição da história desse país. O México, cara, tem uma história política muito, muito interessante, cara, que, inclusive, está gerando inúmeras séries na Netflix. Depois vou até grudar aqui com a Dica Cultural, que a Dica Cultural de hoje vai ser um pouquinho sobre essa questão das eleições no México. E o México tem uma história política interessante, que eles tiveram a sua revolução política ali no início do século XX, que foi bastante profunda, gerou a desapropriação da Igreja Católica, que era era a maior detentora de terras no país, proibiu religiosos de participar da política, fez uma reforma profunda em vários setores e, digamos assim, institucionalizou nessa época o que viria a ser as suas instituições políticas, a sua democracia no futuro. Mas esse processo foi cheio de problemas, porque, imagine, do processo revolucionário resultou um partido político chamado PRI,
Partido da Revolução Institucional. Então você imagina um partido cujo nome tem a revolução. E o PRI foi responsável por governar o México entre 1930 até os anos 2000. Foram 70 anos de um governo de um partido só. E nos anos 2000 essa hegemonia foi quebrada por um partido de oposição que teve ali, conseguiu, por uma série de fatores, essa vitória, mas que é o PAN, e o PAN ficou poucos anos. Conseguiu ali uma vitória eleitoral, duas vitórias eleitorais, se não me engano, ficou 12 anos e o PRI voltou ao poder com o Piñera, que era o ex-presidente do México. O que aconteceu? Em 2018, houve a eleição deixa eu só lembrar o nome dele aqui, Manuel López Obrador. E o Manuel López Obrador, ele marca, digamos assim, mais um fato muito importante na política do México, porque ele cria um partido político para esse momento, né? Ele era de um outro partido político, o PRD, ele cria um partido movimento chamado Morena. O Morena tem como objetivo reunir os indignados, digamos assim, com todos esses anos de governo do PRI, porque o PAN elegeu o presidente, mas não conseguiu maioria no Congresso, e o PAN acabou reproduzindo várias práticas institucionais do PRI na presidência. Então ele falou, aqueles que prometeram mudança na política mexicana, mudança institucional, acabar com a corrupção, não o fizeram. Vou criar um partido político aqui para a gente, de vez, acabar com essa questão. E outro fato interessante é que o PRI, lá no seu início, em 1930, ele começa como um partido de esquerda, ele se envolve com sindicatos, com reforma agrária, enfim, na maioria do século XX. E nessa virada ali do consenso de Washington, do neoliberalismo, ele também se torna um partido neoliberal e tecnocrata. Então, nos anos 90 até os anos 2000, o PRI, continuado pelo PAN, que era a oposição de centro-direita, acaba implementando um projeto neoliberal da economia e aprofundam a desigualdade no México. Então, o Moreno também criticava esse modelo econômico que o PRI tinha implementado. E como o PRI era um partido gigante, era o único que mandou por anos no México, inclusive muitos integrantes do PAN, do Morena, faziam parte da ala à esquerda do PRI. Então, quase todo mundo na política do México um dia se envolveu com o PRI, que era o maior partido político de lá. E o Morena, então, venceu as eleições, fez maioria no Congresso com o próprio partido, o PRI tem mais de 50% das cadeiras o Morena, mais de 50% das cadeiras no Congresso, isso era inédito no México, só o PRI tinha conseguido isso em 70, 80 anos. E o López Obrador, então, começa essa reforma e tudo mais, e essa eleição, o mandato de presidente no México dura 6 anos. E essa eleição agora está no 3º ano de mandato do presidente. Só que o mandato dos deputados dura 3 anos, e também no meio do mandato dele tem eleições, então, para renovar, no meio do mandato do presidente tem eleições para renovar o Congresso, e para eleições a nível local, né, para também testar a força do presidente. Então essas eleições vão ter eleições, então, para renovar as 500 cadeiras de deputados, para eleições em 15 estados da Federação do México, renovar 30 congressos locais e mais de 1.900 municípios, o que a gente entende que como prefeitos e vereadores também vai ter eleição lá. Isso vai testar a força eleitoral do Morena. Será que o Morena foi só um movimento temporário? Ou o Morena é um partido político que veio para ficar e, de fato, se tornar um partido importante na política mexicana? Então, o López Obrador, é claro, ele é um líder mais à esquerda, bastante crítico das medidas neoliberais, e vem, digamos assim, também fazendo uma revolução em alguns aspectos na representação do México. O Morena é um partido catch-all, digamos assim, um partido pega tudo, mas ele conseguiu renovar bastante a representação no Congresso mexicano, com os povos originários, com os indígenas, com representações locais que não se viam representadas antes. Então, Morena é um movimento muito interessante, Ricardo, na política mexicana, que vai agora ser testada nas eleições locais. Então, para você ter uma ideia, o Morena, pelas sondagens, está para fazer 45% das cadeiras, mas surgiu um outro partido de esquerda aliado, que chama Partido do Trabalho, e um partido verde, que pode completar os 50% de cadeiras e pode acontecer ali o primeiro governo de coalizão no México. E os antigos adversários, os que dominavam a política antigamente, que era o PRI, que era, digamos assim, dominava da esquerda até a centro-direita, o PAN de centro-direita e o PRD, que eram digamos assim, uma centro-esquerda também,
eram adversários históricos na política mexicana, agora estão se unindo para enfrentar o Morena. Então a coalizão, a coligação que enfrenta o Morena é uma mistureba, cara. É centro-esquerda, esquerda, centro-direita, direita, contra o López Obrador, que representa ali uma esquerda e uma centro-esquerda. É um movimento A bastante frente ampla. interessante. É uma frente ampla que está tentando enfrentar o López Obrador, mas, pelo que eu já vi das sondagens aqui, dos 15 governos, em pelo menos 10, o Moreno está na frente. Não quer dizer que ele vai ganhar esses 10, mas ele está na frente. Ali, os especialistas dizem que pelo menos 50% dos estados o Morena vai levar, e dos municípios também. Não quer dizer que é um movimento totalmente de renovação e de esquerda. O Morena acabou se tornando um partido pega tudo. Todo mundo que está insatisfeito com a época do PRI vem para cá, mas a gente sabe como funciona. É muito parecido com o Brasil, Ricardo. Tem ali o pessoal que vai... O Partido dos Trabalhadores também inchou quando o Lula esteve no governo. A gente tinha aqui, no Paraná mesmo, o Toninho Vancher, aqui na Fazenda Rio Grande, o empresário do setor dos postos de gasolina, estava no Partido dos Trabalhadores. O Ele Luizão. nunca... O Luizão, esses caras... O Luizão tinha mais a questão sindicalista dos professores. Mas eu digo Toninho Vancher porque o cara é um grande empresário e se uniu ali ao Partido dos Trabalhadores para o seu próprio benefício eleitoral. Né? Não tinha nada de pauta, de ideologia ali. E o Morena está com um pouco desse movimento. Ao mesmo tempo que ele representa uma renovação muito importante, ele é um partido que é tchau, então não dá para a gente se iludir. Eu achei interessante você falar sobre 15 estados do México, que geograficamente não é grande assim, né? Não é É, enorme. o México não é tão pequeno também. E o México, assim como o Brasil, é um presidencialismo e federalista. Então, muitos estados não têm, muitos países não têm essa ideia de unidades federativas, eleições para governadores e tudo mais, porque é totalmente centralizado. É governo central e municípios. O México já é mais parecido com o Brasil. Tem esse governo centralizado. Agora, Ricardo, a gente está falando de violência política. No México é histórico. A gente está agora tendo muitos casos nessa eleição. A violência tem se exacerbado, tem aumentado muito. Muitos casos de morte de candidatos e sequestro de candidatos. De ambos os lados. Não tem um lado bonzinho e o outro do mal, não. De ambos os lados estão acontecendo, está acontecendo muitos atos de violência eleitoral, que é, digamos assim, já histórica no México, principalmente nas regiões de fronteira com os Estados Unidos, que é conhecida pelo tráfico de drogas, né, Ricardo? Mas no México vem se aprofundando isso, e uma das promessas na verdade, assim, o presidente não pode se envolver com eleições de meio de mandato lá. Ele é proibido. Inclusive, a Justiça Eleitoral está investigando acusações da oposição contra ele, se ele participou ou não das eleições num programa matinal que ele faz lá na rádio e na TV. Ele diz que não. Mas, assim, e até bom, porque pela violência política do país, quando o presidente se envolve, ela se acentua, essa violência eleitoral. Mas, de fato, um exemplo de onde a gente não quer chegar com toda essa violência e discurso de ódio, a gente pode tomar o México, que é um lugar muito violento quando a gente fala em eleições. Candidato morrer lá é quase que normal, é banalizado. Né? E isso eles estão tentando combater essa violência eleitoral aos poucos. Mais informações, diariodecuritiba.com. O Diogo, ele prometeu para mim em off aqui que vai fazer um mega de um artigo falando sobre as eleições do México, hein, Diogo? Vamos Por ver se vai dar aqui, tempo. por aqui, Podemos fazer sobre os resultados. Resultados que vão ser domingo as eleições, esqueci de falar, né? Vai ser domingo agora já. aí, ó. Prometido, hein? Prometido. Por aqui, Miss Preta, ótima live, deixa salva. Miss Preta, que é uma ativista, é uma influência de Pinhais, muito importante lá, bastante conhecida. Obrigado por participar aqui da nossa live. E para você também que está em Pinhais, a gente está sendo retransmitido pela Pinhais Mania, que é pinhaismania.com.br. Também está no Instagram, dá uma forcinha lá, sigam a Pinhais Mania, que é um projeto novo do jornalista Alexandre Nassa. Fortaleçam esse trabalho, ok? Um abração para a Miss Preta. Obrigado por participar aqui da nossa live. Por aqui também, Lúcia de Mello, que é minha mãe. Obrigado também por estar participando aqui da live. Diogo, agora são 9 horas em ponto. A gente tem
7 minutos que a gente começou atrasado para dica cultural. Então vamos para a dica cultural da semana. A dica cultural da semana vai ser bem rápida, cara. Aproveitando o assunto México, tem uma, como eu já falei, bastante conteúdo interessante na internet sobre a política mexicana, que dá série mesmo, porque quando a gente vê a série, a gente não acredita que isso de fato aconteceu. É claro que o Brasil nos últimos anos também vem nos proporcionando momentos que dão séries bastante interessantes, né? Desde da ascensão do Eduardo Cunha, acho que já mereciam uma série também. Mas o caso do México é bastante interessante, como eu falei, pela questão da violência política, pelo domínio do PRI por 70 anos na política. Tem uma série documental, dentre várias que existem sobre o México, tem uma série documental na Netflix, chama-se O Candidato. Tem um nome anterior, que é História de um Crime, mas ela é conhecida pelo segundo nome, O Candidato, você já acha. Que conta a história do Luiz Colosio, que foi candidato a presidente do México em 1994 e foi assassinado durante a campanha. E aí, a série é uma série documental, tem trechos de série e trechos de documentário. Ela acompanha a primeira-dama, a mulher do Colosio, que seria a primeira-dama, nas investigações, que ela não se conteve com a explicação dada pela polícia. Porque o Colosio foi morto num estado cujo governador era do PAN, que a gente falou aqui, que era, na época, adversário político do PRI. Então foi fácil. Na época, a polícia, também totalmente institucionalizada e dominada pelo PRI, acusou já o PAN por ter armado a morte do Colossi e por assim ficou. A primeira-dama não se contentou e foi atrás. Ela quis uma investigação mais séria, mais independente. E aí a série vai contando a história dessa investigação, que eu não vou dar spoiler daqui para frente, que é muito interessante e acaba, inclusive, envolvendo o presidente, a pessoa que veio a substituir o Colosio na candidatura à presidência. O candidato. Cara, eu procurei quem dirigiu essa série, eu não achei a ficha técnica de quem dirigiu, nem na Netflix tem, mas é uma série bastante interessante, está disponível ali na Netflix. É uma temporada, tem 4 ou 5 episódios, ela é bem rápida, mas tem bastante informação e é bem curiosa, bem curiosa. E vai falar, mostra também, Ricardo, um pouco, a gente está falando de voto impresso, voto eletrônico. Para quem acredita que o voto impresso, ele, digamos assim, é imune à corrupção, ele vai mostrar que é totalmente ao contrário. O voto impresso é totalmente mais, digamos assim, sensível à corrupção. O próprio PRI, quando ele sabia que em determinado distrito ele ia perder, essa urna com voto de papel tinha que ir até um órgão central para fazer a contagem. No meio do caminho havia sequestro dessas urnas e de repente encontravam as urnas no meio de um lixão com todos os votos queimados. E aí na contagem dos votos nunca se sabia se tinha lá votos a menos, votos a mais. Então a eleição no México sempre foi um problema. Fraude, violência. E, enfim, a maioria das séries que retratam a política mexicana retrata muito desse domínio do PRI, das fraudes eleitorais. E chegou um momento que o PRI estava tão desgastado que não dava mais nem fraudando eleições. Né? A própria eleição do López Obrador foi isso. A eleição do Morena foi um pouco disso. Né? O PRI estava tão desgastado que nem fraudando ele conseguia mais enganar as pessoas de que enfim, as eleições eram justas. Fica aí então a dica cultural do Diogo Tavares. Eu indico em cima também que você vá mesmo e assista. O pessoal está falando aqui que vão assistir, assista mesmo, porque são sempre dicas culturais Ó, a certeiras. Dani Mel está falando por aqui, uma liderança bastante importante lá também de Pinhais, falando aqui que foi indicada pela Miss Preta a live e ela acabou me encontrando aqui, ó. Muito legal. Obrigado pela indicação. Isso aí, vamos repassando, que toda sexta-feira a gente está por aqui. E agora são 9 horas e 4 minutos. O programa Entre Fatos aqui do Diário de Curitiba vai ficando por aqui. Segunda-feira, Política e Elas. Para você saber mais sobre a política, sobre a visão do que a mulher, como que a mulher deve atuar, como que a mulher deve se envolver na política, com 3 pessoas sensacionais: a jornalista Sirlene Araújo, a cientista política Geissa Franco, que não é a Geissa Arruda, e também
a ativista política com amplas possibilidades que eu posso falar dela aqui, que é a nossa amiga Camila Gonda, uma grande ativista Ricardo, política, eu vou falar estudiosa também, na não área só as também. mulheres têm que ver, os homens também têm que assistir essa live para compreender como é que eles devem agir, para inclusive ajudar nessa pauta super importante que é a representação da mulher na política, ouvindo as mulheres. É ouvindo as mulheres que a gente vai conseguir ajudar e não é, passando uma ideia masculina do que deve ser a representação das mulheres na política que a gente vai avançar nessa pauta. Pelo contrário, nós homens também temos que Exatamente. ouvi bastante sobre. Política e Elas, toda segunda, com esse timaço. A menina braba, a sensatíssima, a fada sensata ali do negócio e a capitã da equipe, a Selene Araújo. Muito obrigado a você que acompanhou a gente, obrigado, Diogo. Você quer deixar uma frase inspiradora aí para a gente finalizar? Pô, você me compromete, eu não estou com nenhuma frase inspiradora na cabeça. A minha frase inspiradora se foi nesse momento. Mas, enfim, decreto, fique em casa. Vamos maratonar o candidato. Quem sabe a gente troca umas ideias aí e comenta. E daí já maratona a série, acompanha as eleições do México no domingo. A gente pode comentar na coluna ou aqui na sexta-feira que vem o resultado dessas eleições. Aí vocês também me dizem o que acharam da série. E é isso aí. Vamos nessa, Ricardo. Bom final de semana a todos. Um bom final de semana a todos. Obrigado a você que acompanhou a gente pela Pinhais Mania. Obrigado a você que esteve aqui com a gente até agora. Sigam as redes sociais do Diário de Curitiba, no Instagram, no YouTube também tem um canal que a gente está começando a trabalhar, no Facebook. Acesse o diariodecuritiba.com para saber todas as notícias aqui de Curitiba, região metropolitana, Paraná, política, economia. Temos bem-estar, temos um timaço de colunistas, um timaço de blogueiros que falam sobre muitos assuntos, o jornalismo independente aqui da capital. Um abraço a todos, muito obrigado. Acompanhe o Diário de Curitiba, jornalismo independente, ético, plural e democrático. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.